Hi everyone, is everything alright? I hope so. Oi pessoal, tudo jóia com vocês? Vamos lá dar início então a mais uma aula de inglês e hoje nós vamos corrigir aqui e comentar os exercícios que eu passei tanto sobre os object pronouns quanto sobre o imperative em inglês, tá bem? Então a gente vai dar início aqui, antes da gente resolver esses exercícios que eu passei, vamos dar uma olhadinha aqui em quais são os object pronouns. Lembrando que nós temos os subject pronouns, que a gente já vem estudando há algum tempo, né? Que é I, you, he, she, it, we, you and they, né? Que aqui ele não tem, mas porque já repete o you aqui, certo? Esses são os subject pronouns, que a gente já está estudando. E agora, para cada um, nós temos o object pronouns correspondente, tá? Na verdade, esse exercício era para fazer isso. Nós vamos ver qual que é o correspondente a qual que é o object pronoun correspondente a cada um dos subject pronouns que nós estamos vendo aqui. Então, para I, eu tenho o subject pronoun, o object pronoun me. Para you, ele repete, não muda, continua you. Para he, eu tenho him. Para she, ela, eu tenho her. Tá? Ele, him, para ela, her. It, eu continua it, também não muda, certo? E we fica us, nós, tá bem? They fica them. Bacana? Então, esses são os correspondentes aqui dos nossos subject pronouns, tá bem? Todos esses são os object pronouns da língua inglesa. Retornando ao exercício, dizia assim: imagine a cena de um crime, você é o detetive ou a detetive. Sua conclusão sobre o ocorrido é de que John é quem cometeu o assassinato contra Rachel. Saber que os object pronouns funcionam como aqueles que sofrem a ação do verbo, como você poderia descrever o crime mencionado acima? Galera, o object pronoun, diferentemente do subject pronoun, ele sofre a ação do verbo. Vou até destacar aqui, porque é isso que nós temos que ter em mente. Ele que sofre, ou ele que, vou colocar aqui um barra, recebe a ação do verbo. Como assim? Eu acabei de narrar aqui, né, um pequeno acontecimento de que o John, um personagem fictício aqui, cometeu um assassinato contra a Rachel. Ou seja, quem que sofreu aqui a ação do verbo, né? De repente o verbo assassinar, certo? Quem sofreu a ação foi a Rachel, contra a Rachel. Ela sofreu, ela recebeu a ação expressa pelo verbo assassinar, certo? Esse é o verbo da nossa historinha aqui. Bom, um outro exemplo aqui, né, quando eu digo assim, por exemplo, I love potatoes. I love potatoes, certo? É assim, I love potatoes. Eu amo batatas. Por exemplo, né? Nós temos aqui o subject pronoun que pratica a ação. Quem que é que está amando aqui, que ama as batatas, né? O verbo amar aqui, ele está praticando a ação, né? A intenção de amar aqui, comer potatoes, certo? Poderia até pôr I love eating potatoes. Eu amo comer batatas. Certo, galera? Então aqui ele está praticando a ação. Quando nós falamos aqui dessa história, nós temos alguém recebendo uma ação, certo? Em outras palavras, se eu colocar aqui, por exemplo, ela, vou colocar em português, ama, ela. Essa frase, em português, nós não trocamos aqui, percebe que o pronome permanece o mesmo. Ela aqui e ela aqui. Então, ela está praticando a ação de amar ela, certo? Eu poderia dizer essa frase em português, ela a ama. Bacana? E é exatamente isso, ela a ama. Ou ela ama ele, certo? Poderia ficar ela o ama. Vamos colocar aqui assim, para ficar mais organizado. E vocês vão compreender aqui o raciocínio. Então, ela ama ele, ela o ama. Bacana? Vamos lá, então.
Se eu fosse colocar isso aqui em inglês, eu já tenho que trocar o meu pronome aqui da frase. Ficaria she, por exemplo, ela, she loves, nesse caso, her. She loves her, certo? O meu object pronoun aqui é o her. Para ela, como o exercício que a gente acabou de fazer anteriormente, o correspondente de she é her, certo? Traduzindo she loves her, eu traduzo como ela a ama. Aqui, ela ama ele, né? Ela o ama. Em inglês fica she loves him. Certo? Então, como o object pronoun é quem sofre a ação, quem recebe a ação, né? Eu coloco o object pronoun após o verbo. Essa é a diferença básica aqui, então, entre o subject pronoun e o object pronoun. Enquanto o I aqui, um subject pronoun, veio antes do verbo love, nesse caso aqui, o object pronoun her veio após o verbo. Deixa eu destacar assim, após o verbo loves. Então, um vem anteriormente, o outro vem posteriormente. Essa é a diferença básica, porque um pratica a ação e o outro recebe a ação. Aqui a mesma coisa, certo? She loves her. Eu não digo she loves, vou pôr aqui na frente. She loves she, certo? Essa frase aqui, ela está errada. Eu vou colocar em vermelho. Assim também eu não digo she loves he. Essa frase aqui também está errada. Tá? Diferente do português, que eu posso usar o mesmo pronome, ela, ele. Em inglês, nesse caso aqui, eu devo alterar, né? Para she eu tenho her, para he eu tenho him. A frase fica she loves her, she loves him, certo? Então, voltando aqui à nossa historinha para a gente poder responder, estão sabendo que os object pronouns, né, são aqueles que sofrem, recebem a ação do verbo. Como você poderia descrever o crime mencionado acima? A. John killed her. B. He killed she. C. She killed him. D. John killed he. E. John killed him. E aí, galera? O que vocês responderam aí? Bom, corrigindo essa a questão, a alternativa correta é a A. O John matou ela, tá? Ela se referindo a Rachel. So, John killed her. Relembrando, eu não posso dizer John, né, killed she, certo? Após o verbo killed, né, o verbo matar, eu tenho que usar o pronome, o objeto pronome aqui, her, certo? Então, John killed her. Fácil, fácil. Próxima. Jim está muito feliz porque ganhou uma bicicleta nova de sua mãe. Ela mesmo comprou a bicicleta para ele. Como poderíamos nos referir em inglês a essa situação? Utilizando-se adequadamente do object pronoun, né? Então aqui o Jim está muito feliz porque a mãe dele comprou uma bicicleta, né? Então vamos ver aqui qual será que é a correta, né? Jim won a new bike. She bought the new bike for him. She bought the new bike for he. He bought a new bike for him. Jim bought a new bike for her. Certo? Bought aqui é o verbo comprar no passado, né? E a resposta correta é essa aqui. She, referindo-se à mãe dele, né? Do Jim. She, ela, comprou uma bicicleta, the new bike, uma bicicleta nova para ele, tá bem? No finalzinho aqui, para ele. Então, a alternativa correta é essa. Eu não poderia dizer for he, ok? For him, porque him é o object pronoun adequado aqui nessa frase, certo? Acrescentando uma informação, for é uma preposição. Então, geralmente, nós utilizamos o object pronoun tanto após preposição quanto após verbos, tá bem? Verbos e preposição, a gente usa object pronoun. Bacana? A terceira, letter A. I like he. B. She likes she. C. They like us.
Qual dessas frases está escrita corretamente? É a letra C. Eles gostam da gente, eles gostam de nós, tá bem? Eu não poderia dizer they like we, certo? Após o verbo like aqui, finalzinho da frase, eu utilizo que o we, no caso, é um subject pronoun, pronome sujeito, mas aqui eu utilizo us, que é object pronoun. Letter C, they like us. Bacana? Pessoal, eu passei também mais alguns exercícios, eu vou comentar meio por cima aqui, porque esse tipo de exercício aqui, você consegue fazer ele, né, e no final checar, ver o que está certo, o que está errado, né, e de repente voltar e refazer novamente as que estão, fazer da maneira certa, tá bem? Mas aqui então, né, nós tínhamos que completar aqui com os object pronouns correspondente ao que estava selecionado aqui, certo? So, the teacher always gives the students homework. Então, o teacher sempre dá aí a tarefa de casa para os estudantes. Eu tenho os estudantes aqui, né, destacado. Então, o professor, como que eu diria essa frase em inglês? The teacher always gives me, them ou you. The students, eles, né? Então, seria them. Não é eu, não é você ou vocês. No caso, os estudantes, eles, né? Então, correspondente a eles. So, the teacher always gives them homework. O teacher sempre os dá tarefa de casa. Próxima, I'm reading the book to my little sister. My little sister é ela. No caso, o correspondente para ela é her. I'm reading the book to her. I'm reading the book to her. Certo? Próxima, the boys are riding their bikes. Their bikes é a bike deles, né? Então é them, ok? The boys are riding them, ok? A bike deles. E assim por diante, vocês podem estar fazendo, refazendo agora, seguindo as orientações, certo? E aí, por fim, né? A gente pode checar aqui. Deixa eu ver que as demais estão incorretas. Certo? Aqui as que eu fiz, ó, estão corretas, as 3 primeiras. As demais estão incorretas, ainda tem uma cola aqui, uma clue, que é uma cola, certo? Tenho aqui o que é o correto, e aqui, né, que ficou no answer, ficou sem respostas. Então, posso fazer novamente, ó, repeat exercise, e ele vai aparecer aqui para mim, e vocês podem estar fazendo novamente, tá? Bom, próximo exercício era aqui para eu colocar se eu vou utilizar o subject pronoun or object pronoun aqui nessa frase. Então, lives in Liverpool. Quem? Ele, né? Como eu sei que inicia a frase como um sujeito, eu sei que é o subject pronoun he. 2, I met in the office. É o mesmo subject pronoun he, porém, após o verbo aqui, né? Quem sofre a ação, a mesma ideia. Him. I met him in the office. É um object pronoun. E por assim vai, por aí vai, né? They sing with in the chore, né? They sing with me in the chore, certo? Então vocês concluam a atividade aqui. O importante, né, é vocês marcarem lá como aula concluída, por fim, e me enviarem aqui o anexo, né, desse exercício aqui respondido, tá bem? Esse que a gente está vendo agora era mais para vocês treinarem, mas o que vocês devem anexar é esse aqui e depois marcar como aula concluída lá no Google Classroom para eu poder avaliar vocês. Bacana? Galera, então esse foi o nosso correção e comentários aqui do Object Pronouns, tá? Eu vou avançar um pouco aqui para o Imperative Form, tá? Foram alguns exercícios também que eu passei aqui e a gente vai estar resolvendo agora rapidamente. Imperative Form. Sabendo que o imperativo em inglês é usado para expressar uma ordem, fazer um pedido, dar instruções, conselhos, orientações e sugestões a alguém, siga o modelo, passe as demais frases para a forma imperativa, Imperative Form, e traduza-as, certo? Bom, galera, o imperativo, só comentando antes de mais nada, é aquele tempo verbal, aquele modo verbal utilizado nas propagandas, né? Sempre que a gente está assistindo uma propaganda e tem um dizer lá como compre isso, né? Faça isso, baixe esse aplicativo agora, né? Instale agora,
o nosso novo software. São esses comandos para a gente fazer alguma coisa, né? Compre isso agora. Não nos deixa nenhuma alternativa, nenhuma opção, porque o imperativo é uma ordem, uma determinação, certo? A alguém, no caso alguém é nós que somos espectadores e que estamos ali diante de uma propaganda, né? Somos alvos dessa propaganda e a propaganda tem a intenção a nos levar a consumir, a comprar algo, a fazer algo, certo? Por isso a propaganda se utiliza do imperative form. Em inglês, nós temos aqui, por exemplo, o símbolozinho da Apple aqui, né? E uma frase no imperativo, think different. Think different. Pense diferente, tá bem? Aqui, ó, buy lemons and make fresh lemonade, né? Compre limões e faça uma limonada fresca, certo? Keep calm and carry on, né? Mantenha-se calmo e continue, siga em frente, tá bem? Vamos ver mais uma aqui, ó. Ó do Kit Kat. Have a break, have a Kit Kat, né? Tenha um lanchinho, faça um lanchinho aí, né? Tenha o Kit Kat. Stop, também é no imperativo, pare, né? Uma ordem. Speak less, eat more. Fale menos, coma mais aí, né? Que propaganda interessante. E por aí vai, né? Drink Coca-Cola, beba Coca-Cola. Então, um exemplo de onde que a gente usa o imperativo. E nós também utilizamos isso de maneira recorrente no nosso dia a dia. A gente quer dar uma instrução, um conselho para um colega, né? Para um amigo, enfim. Certo? Então, deixei aqui 3 exemplos. To work, I work very hard. Eu trabalho muito. No imperativo ficou go work very hard, vá trabalhar muito. Segundo exemplo, to feel, she feels love for cats. Ela sente amor por gatos. Aqui ordenando, né, dando um comando, feel love for cats. Sinta amor por gatos. Terceiro exemplo, o verbo to see. They see the truth. Eles veem a verdade, né? Uma frase aqui no simple present, né, no presente, eles veem a verdade nesse exato momento. E uma frase aqui no imperativo, see the truth, veja a verdade. Assim também vocês irão fazer, ou deveriam ter feito com os demais, né? I hear you, hear you. Vou até colocar um ponto aqui de exclamação para deixar mais forte essa frase, né? Ouça você. Certo? Ouça você. Não é no sentido de ouvir a você mesmo, tá? É no sentido de... Sabe quando alguém tá brigando e fala, não, escuta você, não, outro, escuta você. É nesse sentido. Porque senão seria hear yourself. Aí sim, ouça a você mesmo. Tá bem? Então ouça você. Talk. He talks a lot. Talk a lot. Então é isso. Fale muito. Fale muito. Talk a lot. Uma ordem, um comando, não pare de falar, fale muito, talk a lot, certo? O verbo eat, we eat apple, nós comemos maçã. Como que ia ficar? Eat apple, coma maçã, uma ordem, tá bem? O verbo to drink, I drink water, é a mesma coisa, galera. Então, observe que a gente inicia a frase com o próprio verbo, né? Sem conjugar o verbo, né? Ele tá aqui bonitinho, da maneira que ele se apresenta no presente mesmo, tá? I drink water, nesse momento eu bebo água. Por isso que eu coloquei até as mesmas frases que a gente estava trabalhando aqui, o simple present, para a gente dar andamento aqui com a ideia do imperative, tá bom? Mas drink water, nós vamos traduzir aqui como beba água, tá? Drink water, beba água. Choose. I choose you as a friend. Choose a friend. A gente poderia colocar essa frase, por exemplo, escolha um amigo, tá? Eu escolho você como amigo. Escolha um amigo, por exemplo, tá? Mesma ideia. They go to the gym. Eles vão à academia. Go to the gym. Vá à academia. Vou agilizar um pouquinho aqui, galera, para o vídeo não ficar tão longo. To like. It likes to sing, né? Ele ou ela gosta de cantar. Like to sing. Então, goste de cantar. Como se não estivesse deixando opção para a pessoa, né? Ela pode gostar de fazer tanta coisa, mas não. Goste de cantar. É isso que eu quero que você faça. Certo? He reads newspaper. Ele lê jornal. Read newspaper. Né? Leia jornal. Bacana?
reads newspaper, leia jornal. She learns English. Learn English. Mesma coisa, aprenda inglês, né? Estamos ordenando aqui. Percebam aqui, ó, she learns, como está na terceira pessoa, o verbo recebe o Szinho, né? Como a gente já comentou várias vezes, she learns English. Mas quando eu vou transformar aqui para o modo imperativo, eu não precisa da conjugação do verbo aqui em terceira pessoa, tá? Eu deixo o verbo aqui na sua base, né? Na sua forma, como se estivesse no presente mesmo, sem estar na terceira pessoa. Learn English, aprenda inglês. I understand you. Então, understand you. Entenda você. É a mesma coisa de uma discussão. Imagina uma discussão, tá alguém, não, entenda você. Não, entenda você, certo? Understand you. To make, we make good things. Make good things. Faça coisas boas. Certo? Make good things. To want, verbo querer, né? You want to live, você quer viver. Want live. Certo? Queira viver. Want live. Vamos para a próxima. You become better than ever. Você se torna melhor do que nunca. Ó, become better than ever. Torne-se melhor do que nunca. Legal? To love. Love everyone. Ame todo mundo. Né? Ame qualquer um. Ame todo mundo. He knows my place in the world. Knows my place in the world. Conheça ou saiba, né? Saiba meu lugar no mundo. Legal? E o to be, nosso tão querido to be, por último, né? I am tall, eu sou alto. Ele fica be tall, né? Seja alto, certo? Ele fica o próprio be no imperativo. Be tall, seja alto. Beleza, pessoal? É basicamente isso, então corrijam aí no exercício de vocês. Lembrando que, por fim, tem que anexar esse arquivo aqui lá no Google Classroom para eu saber que vocês fizeram a atividade. Lembrando que eu estou fechando a nota de vocês essa semana. Certo? Então essa foi a nossa correção, espero que tenham entendido. E a gente se vê no próximo encontro. So, bye bye!